E aí, torcedor, deu saudade do Carille? Salve corintiano, salve corintiana, aqui quem fala é o Cossolino e hoje a gente vai tratar um pouco sobre esse futebol, esse DNA ofensivo do Corinthians, o que está acontecendo, por que teve essa queda tão abrupta de rendimento, ou pelo menos tentar entender isso aí. Vamos discutir esse futebol? Depois que acaba o jogo a gente faz uma análise com um pouco mais de calma, um pouco mais apurada dos fatos, de tudo que cerca o jogo. A gente tem que partir de um princípio falando do elenco. É óbvio que o elenco não tem peças tão fortes, tem grandes jogadores, alguns nomes ali que são muito bons, tem alguns selecionáveis ali como Cássio, Fagner, acho que o Luan já jogou também pela seleção, mas enfim, no geral é um elenco mais empobrecido. Fiz uma lista aqui de algumas peças que eu considero que não tenham sombra no elenco, jogam tranquilos numa posição de titular, sabe que a não ser que aconteça alguma coisa, não serão substituídos. Isso pode ser um problema, é óbvio que é muito bom você ter um time titular ou algumas peças que você sabe que você pode confiar, mas será que o jogador trabalha com tanto empenho ou se dedica tanto sabendo que ele está tranquilo ali naquela posição? Os jogadores são o Cássio, Fagner, o Gil, o Cantígio que chegou agora e o Luan, né, que são dois jogadores que têm bastante qualidade no passe e com certeza dentro do elenco eles não têm um substituto à altura, não tem um substituto direto. E aí eu falo desses jogadores dando como exemplo o Bocelli. Por quê? O Bocelli desde o início da temporada tem sido preterido aí entre os outros para ser o nosso titular, o nosso 9. Ele vinha fazendo alguns jogos ruins, perdendo alguns gols que um atacante não perde. No jogo contra o Novo Horizontino, o técnico substituiu ele. E acho que na cabeça dele ele pensa assim, bom, eu preciso fazer mais, eu preciso mostrar mais. Se eu estava sendo titular e o cara me tirou, alguma coisa eu tenho que fazer a mais, porque não estava bom. E isso mexe com o jogador. Por que eu tô falando isso? O Cássio vem cometendo alguns erros, óbvio que é nosso ídolo, é o maior goleiro da história do Corinthians, não tenho dúvida disso, nunca vou querer que o Cássio saia, mas a gente tem um goleiro muito bom, o Walter é um goleiro que, acho que óbvio não tá no mesmo nível do Cássio, mas ele é muito bom, não dá pra sentir falta do Cássio quando o Walter tá no jogo. Se o Cássio não tá disponível, eu não me sinto inseguro, eu sei que dá pra confiar no Walter, mas o Walter não joga, cara. E não entra nem em jogo que a equipe reserva joga, né? Contra o Água Santa foi todo o time reserva e o Cássio joga. O Cássio é zoião, ele não gosta de ficar no banco, ele quer jogar todo o jogo, isso é bom, mas o técnico tem que saber gerir isso dentro do grupo. O Fagner não tem uma reserva à altura, o Michel Macedo joga quando não tem como o Fagner jogar, ou uma suspensão, lesão, ou ele tá na seleção. Também é um cara que treina tranquilo, porque ele sabe que ele não vai ser substituído. E o Fagner, depois que ele voltou da Copa do Mundo, ele vem jogando abaixo do nível que ele apresentava. O Gil também não tem sombra na zaga, né? Todo mundo fala de substituir o Pedro Henrique, mas na minha opinião, o Gil vem jogando abaixo dele. A gente esperava mais pela temporada que ele fez em 2015, por exemplo. Ele volta com esse nome e não está correspondendo. Tem jogado bem, mas é bem longe do padrão dele. E a gente tem o Cantígio e o Luan, que tem grande qualidade, mas também treinam tranquilos porque sabe que ninguém vai entrar ali e roubar a vaga deles. Né? Quem entrou até agora não demonstrou um futebol, no mínimo, para deixar o cara assustado. E isso é um pouco complicado, porque dentro do elenco, quando você tem jogadores que acabam se acomodando, não no sentido de, eu vou fazer corpo mole, mas o cara não vai treinar com o mesmo empenho. Se o Bocelli ficou com uma pulga atrás da orelha ali e falou, bom, eu não sou unanimidade, o técnico não vai me deixar aqui para sempre, os outros jogadores não pensam isso. Né? Eles sabem que, entre aspas, eles jogam quando querem. A gente tem que cobrar do técnico em um certo ponto e num outro ponto cobrar da diretoria. O Corinthians tem hoje, sob contrato, mais de 90 jogadores. E não tem um elenco forte, com peças à altura para substituir. Essas peças que eu citei são ótimos jogadores, mas, não são estrelas. Não são um Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Algumas peças tem como você substituir bem, Cássio é um exemplo, mas no restante não. E aí você vai cobrar o que do técnico? Ele tem que fazer com que exista uma competição interna, com que os jogadores se sintam motivados. Para mim, um elenco ele tem que ser utilizado, como eu falei até nos vídeos anteriores, você tem que ter uma base, você tem que ter um ponto de partida para o trabalho. O time no todo entenda como que aquele sistema de jogo funciona, tanto quem está no banco quanto quem joga de titular. Se você tem no elenco 30, 35 jogadores, não são todos que vão ter oportunidade, mas você tem que ter pelo menos ali 20, 25 que você sabe o que você vai poder colocar, e por mais que caia um pouco o nível, né, de um para o outro, mas que ele vai acrescentar alguma coisa, que ele vai adicionar um gás no time, vai fazer alguma mudança. E o Corinthians não tem isso no elenco principal e muito menos no elenco reserva. O Corinthians faz muitas apostas, contrata muito jogador que talvez vai jogar bem, tentando fazer uma alusão aí ao Paulinho, ao que foi o Ralf, até o Romarinho, né?
Mas quantos anos já faz isso? Em todo ano, quantos jogadores o Corinthians não contrata nessa mesma ideia, tentando fazer a mesma coisa? Traz do Fluminense um Richard, Douglas, e por que não tenta contratar um Pedro? Né? Olha o que o Pedro está fazendo lá no Flamengo. O elenco, ele tem que ter jogadores que saibam que entre eles, se o cara fizer um corpo mole, se ele não se dedicar tanto, o outro cara vai roubar a vaga dele. E se a gente cobra do Thiago Nunes ter uma coerência na escalação, nos jogadores que ele utiliza, também tem que levar em consideração que o elenco nesse ponto é fraquíssimo, sim. Essa responsabilidade da diretoria, que é absurdo, né? Como que você contrata tantos jogadores, tem tantos jogadores emprestados que você não utiliza, que são fraquíssimos, que não tem condição de vestir a camisa do Corinthians. Acho que você tem dinheiro, tem fôlego para trazer um jogador melhor, trazer um jogador com um pouco mais de nome. Se você paga 1 milhão aqui, 3 ali, 5 lá, 7 aqui, somar isso tudo e trazer um jogador com muito mais peso, com muito mais qualidade. Levando isso em consideração, o técnico conseguiu fazer um bom trabalho no início do ano com esse elenco. O questionamento que fica é, por que essa queda de rendimento tão bruta? Ele conseguiu fazer o time jogar bem, ter resultado, ter volume de jogo, por mais que alguns jogos o resultado não veio, não foram todos os jogos que a gente venceu, né? Ganhou, mas não adiantou nada contra o Guarani e foi eliminado da pré-Libertadores. Mas ele conseguiu fazer o time jogar bem. Eu não sei se é muito cedo ou se é errado falar disso, eu não tô lá dentro para saber. Mas depois que saiu aquela cartilha, que tinha que pedir autorização para o Cássio e algumas regras que foram impostas ali pelo técnico, dali em diante o time nunca mais foi o mesmo. O Cássio foi dar entrevista falando disso, falando que não tem nada a ver, que qualquer lugar que exista convívio existem regras e isso não tem nenhum problema. São coisas que não incomodaram o elenco. E por mais que gere algum desconforto, acho que faz parte. E ali dentro do Corinthians tinha muita bagunça, não são todos os jogadores, mas tem aqueles que têm uma família enorme, né? Tem um time de futebol de família, e aí os caras levam essa galera toda pra concentração e tal, então isso não é bacana. Não sei se ele foi político como deve, porque jogador é um sujeito mimado. E aí a ideia de eu estar falando tudo isso é porque, será que eles estão boicotando o que o Thiago Nunes está propondo pro time? E se eles estiverem boicotando, o que a gente faz? Demite o técnico ou tira os jogadores? Uma outra questão em cima disso, quem boicota e tem força para fazer algo de diferente no time mesmo, são jogadores que já estão lá há bastante tempo, que têm influência nisso. E não me leva a crer que o Cássio, o Fagner, por exemplo, que já tem um nome lá, é o Gil mesmo, que não tem tanto tempo que está no clube, mas já teve outras passagens, o Gabriel. Eu não acredito que esses jogadores tenham esse perfil de boicotar, de ficar de mimimi, né, de ter essa frescura de não querer seguir regra, mas também não dá para pôr a mão no fogo. Se é isso que está acontecendo, o elenco está boicotando o trabalho dele, onde que fica o Corinthians nessa? A ideia é o quê? É jogar mal, fazer com que ele se torne questionado e foda-se o Corinthians? Está para ser eliminado do Campeonato Paulista? É uma vergonha. Isso eu tenho certeza. Se o Carille tivesse aí, classificaria. Não sei se seria campeão, mas ano passado, com um elenco ruim, tão ruim quanto, ou talvez até inferior, o Carille foi campeão, né? A gente jogando mal, o torcedor criticando o título, falando que não foi merecido e etc. Mas bem ou mal a gente foi campeão. E acho que todo mundo queria ser campeão agora. Inclusive o Thiago Nunes precisaria muito desse título para dar respaldo para o trabalho dele. E ele já foi eliminado da pré-Libertadores e agora do Campeonato Paulista. Porque é aquilo. O elenco do Corinthians, o time do Corinthians tem a obrigação de, mesmo que não tenha técnico, entrar para jogar, entrar para ganhar. Se o Corinthians está na situação que está, pode entrar o presidente lá distribuir colete, o Corinthians tem que entrar para ganhar os 4 jogos que faltam no campeonato, os 3, e agora tem 2, eu não sei nem se o campeonato vai continuar, mas assim, é absurdo. Tem como não falar da continuidade do trabalho, né? O Thiago Nunes veio com uma ideia, ele consegue fazer o time jogar, o time vai bem, e aí do nada cai esse rendimento, ele faz mudanças que não condizem com o que estava trazendo o resultado. Se ele está sendo mantido, é porque ele já apresentou alguma coisa, mas que ele seja mantido enquanto houver convicção no trabalho. Que tem que dar tempo, mas é uma coisa relativa. Tem que dar tempo até quando? Né? Se o pessoal vê que não tem mais convicção no trabalho, aí tem que demitir, tem que partir para outra ideia. Tanto o técnico quanto a comissão técnica, os dirigentes, o elenco, tem que sentar, tem que conversar. Quem não serve tem que sair. Tem jogadores lá que não tem condição de vestir a camisa do Corinthians, tem que trazer reforço para ser titular, não aposta. Se a gente quer cobrar uma qualidade maior, quer que o Corinthians jogue bem, e assim, não é a gente, né? O Thiago Nunes foi contratado com essa ideia, a proposta dele é essa. Então ele tem que ter jogadores com mais qualidade, não dá para você fazer um jogo desse com um monte de pé de rato que tem aí. Trazendo reforço, o Thiago Nunes tem que manter a ideia dele, tem que manter a convicção dele, fazer o que estava dando certo, voltar a dar certo, iniciar esse brasileiro aí com o tempo que vai ter para treinar, independente de continuar paulista ou não, para brigar
lá em cima. Se for para brigar lá embaixo, meu amigo, é muito preocupante. Porque se a gente não consegue classificar no Paulista, aonde que a gente vai ficar no Campeonato Brasileiro? O elenco é fraco e o trabalho não vem bem. Continuando da forma que tá, a gente pode ligar o sinal de alerta aí, realmente. Vamos aguardar como que o Corinthians reage aí. Fica meio nebuloso esses próximos meses aí, o que que vai dar, quanto tempo que vai durar esse campeonato paralisado, se ele vai acontecer, se não vai. Começa direto o brasileiro, a gente fica ainda com ponto de interrogação maior ainda. O que a gente pode fazer por enquanto é esperar, ver o que que vai ser desse campeonato aí e torcer. Então é isso, galera. Agradeço a audiência, a paciência. Vai Corinthians e fiquem com Deus.